Pessoal, boa noite. A reflexão que eu vou desenvolver com vocês aqui, eu até sugiro que vocês façam um pequeno exercício reflexivo no sentido de observar as propagandas políticas. Qual é o objetivo de analisar as propagandas políticas? Vou até tirar o óculos aqui. O objetivo de analisar e verificar as propagandas políticas são os discursos vigentes. Como vocês sabem, Bolsonaro foi eleito democraticamente, coisa que a esquerda não aceita, e ficam inventando um monte de fake news. Porém, todavia, entretanto, atualmente existem uma série de políticos ou candidatos a tal que querem surfar na onda de Bolsonaro. Bolsonaro é um político que está sem partido. E por esta razão ele se sente à vontade por transitar por diversos setores da sociedade. Mas o que chama a atenção, como vocês devem saber, na eleição do bolsonarismo, é a ascensão de uma determinada ideologia e classe social que defende determinadas ideias que, antigamente, elas tinham vergonha de dizer. Aliás, sobre isso, eu sugiro a leitura do texto do Antônio Cândido, escrito em 1988, chamado O Direito à Literatura. Basicamente, esse texto, o Antônio Cândido defende que a literatura é um direito humano universal. Todos devem ter acesso a Dostoiévski, a Nikolai Gogol, a Machado de Assis, etc. e tal. Mas a ideia aqui é o seguinte: o Antônio Cândido, além de defender esta questão, ele mostra que existe uma certa desigualdade em relação aos acessos, em relação a determinados tipos de texto. E lá no início desse fabuloso ensaio, ele diz o seguinte: antigamente, as pessoas tinham vergonha de colocar suas posições reacionárias. Isso ele escreveu em 1988, ano da Constituição Cidadã. Só que a história continua e sempre ela é um eterno retorno, como diz Nietzsche. Hoje não. Utilizando uma metáfora de Adriano Diogo, numa live que fizemos domingo anterior, os ratos saíram do porão. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas perderam a vergonha e elas colocam seus questionamentos de maneira mais natural possível, por mais estapafúrdios que eles sejam. Os discursos dos vereadores beiram o completo desconhecimento histórico, a verdadeira ignorância sobre qualquer ciência humana e um profundo reacionarismo. Não se trata, veja, não confunda reacionarismo com conservadorismo. Conservadorismo é aquele sujeito que defende uma certa tradição e que ele não quer que esta se altere. O reacionarismo não. O reacionarismo ele vai alterar essa ordem propondo uma outra ordem baseada na desigualdade, na injustiça e na intolerância. Esse é o reacionário. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu utilizei a metáfora de Adriano Diogo e o texto de Antônio Cândido? Como que essas ideias, essas duas se cruzam? Primeiro, do Antônio Cândido, as pessoas hoje perderam completamente a vergonha. E segundo, do Adriano Diogo, quando eu digo que os ratos saíram do porão, é porque eles colocam de maneira descarada coisas ridículas. O discurso dos grandes vereadores que a gente vê nessa ala que se diz conservadora, eles dizem o seguinte: sou conservador, contra as cotas raciais e contra o vitimismo.
por uma sociedade mais justa, vote, e eles falam um número. Vejam só como é o delírio do poder. A colocação da semântica é uma verdadeira um verdadeiro, reordenamento da semântica, ou seja, o significado das coisas. Coloca-se o verdadeiro como falso, falso verdadeiro. Quando um sujeito diz contra o vitimismo, em grande parte você vê que a pessoa é negra e diz que é contra as cotas raciais, a única conclusão que eu posso chegar é que essa pessoa não frequentou a escola. Só pode ser. Ela não conheceu o período colonial, não conheceu o Brasil Império, não conheceu o Brasil de Getúlio Vargas, que censurou manifestações culturais importantíssimas como a capoeira, não conheceu a política do branqueamento, não conheceu o debate político que Ciro Romero, Tobias Barreto e vários outros teóricos propunham em relação se a população deveria ser mais branca ou não. Certamente essas pessoas não conhecem isso e elas mergulham em si e introjetam uma determinada ideologia sem saber, muitas vezes, porque essa é a função da ideologia, você reproduzir o discurso dominante e levar adiante determinada ideia. E é justamente isso que está acontecendo, pois Bolsonaro, ao ser eleito e levantar a maior bancada do seu partido no Congresso Nacional e também conseguir um grande número significativo de vereadores e prefeitos no Brasil afora, muitos querem surfar na onda e aproveitar esse momento propício do bolsonarismo para se eleger, mesmo que concorde ou não com as ideias de Bolsonaro. O importante nesse pragmatismo político são esses sujeitos surfarem na onda e, quem sabe, angariar alguns votinhos nesse sentido. Isso é muito perigoso. Posicionar-se de maneira reacionária e, ao mesmo tempo, você vê dois grupos ascendendo-se de maneira assintosa. E isso nos dá como horizonte que tipo de sociedade eles estão pensando. São as pessoas ligadas às igrejas, os pentecostais, os evangélicos e muitos militares. Estes dois setores se cruzam e, ao se cruzarem e pensar em termos de ideologia, a gente vê profundas ideias arcaicas, reacionárias, que não deveriam sair do porão, deveriam estar lá, mas saíram e se orgulham nesse sentido. E há teóricos muito famosos que levam a cabo isso sem se declarar deste lado. Luiz Felipe Pondé, Leandro Narlock, com essas ideias de politicamente correto, são os grandes representantes que levam a cabo esse bolsonarismo. Por quê? Mesmo que eles não sejam, mas eles levam a cabo esse tipo de ideologia. Ideologia no sentido deles carrearem um discurso, no sentido de eu posso dizer o que eu quiser porque a esquerda me impõe determinadas regras, mas eu já falei em vídeo anterior que esse politicamente correto é um movimento conservador surgido nos Estados Unidos, cujo objetivo é a imposição e a criação de novas subjetividades. Novas subjetividades não. Uma subjetividade baseada claramente em um único parâmetro. Eu não vou falar qual é o parâmetro, que se vocês analisarem o perfil desses dois setores, mais o presidente, vocês, logicamente, como são pessoas inteligentes, vão chegar a uma conclusão. E a partir dessa conclusão, perceberão que tipo de subjetividade, ou seja, de que tipo de homem, mulher, criança, escola, sociedade, economia
estas pessoas querem. Perceberam como é um exercício reflexivo? Esse é o verdadeiro exercício filosófico criterioso, questionador e não dogmático em si mesmo. Então, essas pessoas que perderam a vergonha e que saíram dos porões e que estão expondo de maneira descarada posicionamentos mais reacionários possíveis e que, por exemplo, Antônio Cândido dizia que naquele tempo as pessoas tinham guardado suas vergonhas, agora não, elas perderam completamente a vergonha e falam das coisas mais tapafúrdias possíveis. Haja visto o discurso do terraplanismo, haja visto o discurso de que o nazismo é um fenômeno de esquerda, haja visto determinados setores do próprio governo que não sabem o que é um bioma, confundem região leste com oeste, confundem Mata Atlântica com a Amazônia. Então, este verdadeiro acontecimento é aquilo que o grande filósofo Mário Ferreira dos Santos disse em seu belíssimo livro, aliás, eu sugiro que vocês leiam, A Invasão Vertical dos Bárbaros, é o quê? A imposição da força sobre a inteligência. Que é justamente isso que está acontecendo. Eles impõem determinadas formas de conhecimento, que na verdade não é conhecimento aprofundado e estudado, são informações rasas, frases feitas, tentando contrapor-se a determinados conteúdos mais aprofundados, mais estudados e validados historicamente. Ora, vou repetir o discurso. Contra o vitimismo, contra as cotas raciais, vote. Aí fala o número. O que é isso senão um posicionamento profundamente reacionário? Se isso não for reacionário, eu não sei o que é. Se isso não for uma falta de estudo, de conhecimento, de história, de sociedade, de política, de geopolítica e, sobretudo, para resumir aqui o que estou dizendo, de humanidades, eu não sei o que é. O grande perigo deste avanço significativo de setores mais reacionários é a imposição de determinadas normativas sobre o outro e que pode configurar-se em um comportamento fascista sobre os outros. Comportamento fascista. Eu não estou falando de criação de um Estado fascista, até porque a criação de um Estado fascista pressupõe um Estado forte, controlador, que não é o caso do Brasil. O comportamento fascista é aquele comportamento violento, impositivo sobre o outro. Vocês sabem que o nazismo, enquanto política institucional, utilizou-se da violência como mecanismo de controle social sobre os indivíduos. Então, é este o contexto atual das eleições municipais. Sugiro que vocês façam este verdadeiro exercício empírico de observar os discursos, o que cada um defende. E, se você for um sujeito mais curioso, veja eleições anteriores, determinados contextos anteriores, pode ser de décadas atrás, e compare e veja no YouTube com discursos atuais e faça essa comparação no sentido de verificar como mudou, onde mudou, por que mudou e para onde vai determinadas ações e discursos. Você respondendo essas questões saberá de uma maneira inteligentíssima quais as respostas desses questionamentos. Tá certo? Vamos ficar atentos sobre o curso da história. Fiquem atentos. É preciso fazer valer a democracia. Outro recado.
Hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, eu, Marco Aurélio de Passos Rodrigues, farei uma live com Rafael Alves Oliveira, filósofo, lá da Federal do Rio Grande do Sul, do mestrado lá. Nós vamos conversar sobre democracia e redes sociais. Vai ser um papo filosófico interessantíssimo. E sugiro que vocês assistam, porque o Rafael é um cara inteligentíssimo que ele tem muito a nos ensinar. Outra questão. Nós estamos numa campanha, o canal Polêmicas do Nosso Tempo, no sentido de alcançar 1000 inscritos. Então, peço para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, passe o vídeo para frente, ajude o canal a crescer, porque aqui é um canal cujo objetivo é fornecer narrativas de modo que você consiga ampliar o seu leque cultural no sentido de observar a realidade por outros prismas e no sentido também de aperfeiçoar a democracia no nosso país e assim transformar a realidade. Não é transformar a realidade de você votando em Ciro, em Haddad, em Lula. Não. Transformar a realidade a partir da democracia direta. Você pode conversar com algumas pessoas do seu bairro, propor soluções mais práticas e, quem sabe, cobrar o poder público sobre determinadas ações que não estão sendo feitas. Exemplo, uma quadra está bagunçada. Você pode reunir pessoas do seu bairro no sentido de juntar tintas e consertar aquela área porque visa o bem comum. Não adianta somente cobrar do governo e nada fazer. É preciso arregaçar as mangas e partir para a ação. Esse é um grande erro da esquerda. Estuda demais e não parte para a ação. Por isso que a direita conseguiu captar essas pessoas, porque eles são mais práticos. E a direita é muito intelectualizada. Muitos dentro dos muros da universidade esqueceram completamente como funciona a realidade. Então é preciso perceber isso, esse movimento da história dentro do fluxo da realidade e a partir disso aperfeiçoar os mecanismos da democracia por via institucional e por via não institucional. Via institucional nós temos vários mecanismos. Outro recado. Assim que o canal atingir 1000 inscritos, eu estou preparando um curso chamado A Cidadania no Brasil. É um desdobramento da minha tese de doutorado e trata-se de uma análise histórica sobre de que maneira que esse conceito de cidadania e como os direitos sociais, civis e políticos eles foram sendo implementados desde a época do Brasil colônia até os dias de hoje. Tá certo? Então, façam isso, faça o canal crescer e você também cresça no sentido de observar as referências que nós colocamos aqui, as lives que são importantes. Vejam a live do Adriano Diogo, que foi muito importante, do Sérgio Lessa, do Eduardo Marinho, da Luz Borges. Então nós temos lives refinadíssimas com pessoas muito competentes que nos ensinam muito. É assim a criação de uma esquerda reflexiva. Tá certo? Fiquem bem, um abraço e até mais.